Buenas, então eu vou te pedir 3 minutos para eu te explicar o que este curso não é, porque eu acredito que você sabendo o que eu não posso te oferecer, vai ser muito mais fácil para você determinar se esse curso vai atender ou não às suas necessidades, às suas expectativas, tá? Então, primeiramente, muito prazer, meu nome é Herbert, eu sou instrutor do curso de programação por ProfitChart, eu sou engenheiro eletrônico por formação, atuo na área de telecomunicações, mais especificamente na indústria de transporte já tem uma década, tá? E por que é relevante dizer isso? Porque o primeiro ponto que precisa ficar muito claro é o de que eu não sou analista técnico, eu não tenho a pretensão através desse curso de te ensinar análise técnica. O nosso objetivo é programação para o mercado financeiro, é verdade, através do ProfitChart, portanto é inevitável que nós iremos conversar sobre o mercado financeiro, sobre modelos operacionais, até mesmo análise técnica, porém não é o objetivo, o foco principal. Então, se você está buscando algo neste tema, eu recomendo que você busque alguém qualificado para isso, tá? Segundo ponto muito importante é o objetivo principal é justamente programação, para que você possa desenvolver os seus próprios indicadores, regras de coloração, estratégias de backtest, códigos de alerta, screening para o ProfitChart. Portanto, nós vamos precisar construir uma escalada gradativa de conhecimento, tanto de lógica de programação como do contexto em que nós estamos programando. Portanto, isso significa que isto vai demandar tempo, tá? Não é possível aprender programação em um curso de 1 hora, 2 horas no final de semana. Se você está buscando algo específico, um indicador específico, uma estratégia de backtest, uma regra de coloração, eu recomendo que você busque o serviço de um desenvolvedor profissional, porque ele vai trabalhar ao redor das suas necessidades, né? Provavelmente vai ser mais caro, mas vai eliminar a frustração da espera que o curso inevitavelmente vai demandar, porque essa construção gradativa de conhecimento requer tempo. Isso nos traz para o terceiro ponto que eu preciso que fique muito claro, é de que esta não é uma consultoria, não é uma mentoria, tá? Assim como você compra um livro, né, o que nós estamos oferecendo é um produto, né, em formatos de videoaula, né, para tratar de programação. Então eu não estou aqui para trabalhar com os seus modelos operacionais específicos ou, né, os seus códigos específicos, tá? Claro, para construir essa escalada de conhecimento, eu vou tentar, né, abranger o maior número de temas possíveis para atender ao maior número de alunos possíveis, mas eu não posso te garantir que o seu modelo operacional específico, o que você está querendo fazer especificamente, vai ser discutido diretamente no curso. Tá? Então isso precisa ficar muito claro. O objetivo é que você construa o conhecimento para que dentro da limitação da própria ferramenta, no final do curso, você possa desenvolver o que você busca. Tá? Então, 3 minutos, acho que ficou muito claro o que eu não posso te oferecer. Se você ainda acha que pode te atender de alguma forma, né? Agora a gente pode falar um pouquinho sobre o que de fato a gente pode te oferecer, do que você pode esperar deste curso. Tá? Então vamos lá. Legal, então antes mesmo de te mostrar o que eu de fato posso te oferecer nesse curso, eu quero deixar umas respostas já bem claras que eu sei que serão dúvidas que você terá. Primeiro, é acesso vitalício, tá? Como a gente conversou, isso aqui é um produto, você comprou, é teu, não tem essa de 12 meses, depois perde acesso, turma 1.0, 2.0, não. Você comprou, é teu, você assiste quantas vezes você quiser, pelo tempo que você quiser. Outra coisa, isso inclui atualizações que eu faço no material, tá? Então, você, a partir do momento que você comprou, se eu fizer uma atualização amanhã, você tem acesso automaticamente. Não tem esse conceito de turma nova, turma A, turma B. Não, você comprou, é teu. Por quê? O material eventualmente vai sendo atualizado, a ferramenta vai sendo atualizada, né? Eu quero também acreditar que eu vou melhorando também como instrutor, então eu vou atualizando o conteúdo, né? Para você ter uma ideia, desde que a gente lançou esse material, pouco mais de 1 ano, eu já estou na 3ª versão, ou seja, eu regravei o conteúdo 3 vezes para melhorar a qualidade, para trazer mais funcionalidades, conforme a ferramenta é atualizada e assim por diante, tá? Então, isso também faz parte já do pacote, você comprou, é teu, incluindo essas novas atualizações, né?
Então, para a gente conversar sobre o que eu posso de fato te oferecer com esse curso, acho que vai ser provavelmente muito mais fácil se eu te mostrar, né? Então, assim que você se tornar aluno, você vai receber os dados de acesso da plataforma Hotmart, que eu acho que dispensa apresentação, né? Provavelmente uma das maiores, se não a maior plataforma de ensino à distância do Brasil, tá? Toda a estabilidade, segurança em formas de pagamento, né? As funcionalidades da própria ferramenta, comunidade fechada para os alunos. Então, acho que dispensa apresentação. Você já deve ter ouvido falar da Hotmart aí, né? Ou já até ter feito algum curso de algum outro produtor na plataforma, tá? Então, observe que assim que você tiver acesso, você vai observar os módulos, né? Note como a gente conversou, a gente fala assim sobre análise técnica para determinar conceitos, né? Às vezes até mesmo matemáticos, porque obviamente é o contexto em que a gente vai programar. Então, entender o que é um gráfico, as diferenças entre escalas aritmética e logarítmica, né? Entender o que é uma tendência, definir conceitos sobre indicadores, tá? Uma tecla que eu bato bastante no curso é que muito mais importante do que aprender simplesmente a programar um indicador é aprender a interpretá-lo, a saber o que aquela informação significa, né? Então, a gente estabelece alguns conceitos fundamentais para esse propósito, tá? E aí avançamos, obviamente, para a lógica de programação, onde a gente vai discutir, perceba, cada componente dessa linguagem, né? O que é uma linguagem de programação? Nada mais é do que um idioma que a gente usa para conversar com o computador, tá? Para a gente dar instruções para ele, para entender o que ele está dizendo para nós, o que ele está respondendo para a gente. Então, como qualquer outro idioma, qualquer outra língua, como português, inglês, uma língua é composta de componentes como gramática e vocabulário. Claro que a gente não vai usar esses termos, né? A gente vai usar outros termos técnicos para referenciar gramática e vocabulário, mas nada mais é do que justamente esses componentes dessa linguagem, as palavras que a gente pode usar, a sequência que a gente coloca elas, né? A ordem para que faça sentido pro computador, né? Então, isso tudo a gente vai discutir passo a passo no módulo de lógica de programação, até eventualmente avançarmos aqui para as funções de cada categoria disponível no Profitchart, tá? A gente vai, claro, estabelecer a definição do que é uma função, mas entenda que nada mais é do que uma funcionalidade que a linguagem nos oferece. Então a gente vai ter funcionalidades gráficas, matemáticas, de calendário, candlestick e assim por diante, e a gente vai discutir uma por uma. Agora, importante, por exemplo, aqui vamos pegar as funções de calendário. Antes mesmo da gente entender quais são as funções de calendário, a gente precisa, por exemplo, definir o que é o formato de data da linguagem. Como é que a gente representa uma data para o computador de forma que ele entenda nessa linguagem específica? A gente vai estudar, né? Outros conceitos, por exemplo, aqui de backtest. Antes mesmo da gente querer programar algo sobre backtest, a gente precisa entender as diferenças entre uma ordem a mercado, uma ordem limite, uma ordem stop, as diferenças técnicas entre cada uma dessas ordens, né? Porque vai ser importante também quando a gente estiver criando o nosso código de backtest, qual ordem a gente usa em qual cenário, né? Por exemplo, vamos falar de funções de alarme screening. Primeiro, a gente precisa conhecer o gerenciador de alarmes, a ferramenta de screening. A gente faz tudo isso nos módulos aqui, né, relacionados, tá? E aí, eventualmente, a gente tem módulos extra, porque depois que a gente definiu todo esse conceito teórico e de entendimento da linguagem, a gente precisa aplicar isso na prática, né? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, conteúdos adicionais, onde a gente vai falar um pouquinho sobre Fibonacci, desvio padrão, né, sobreposição de médias, por exemplo, cruzamento de indicadores, né? Como que a gente representa então um cruzamento? Mas e se eu quiser representar não só o cruzamento, mas a pernada toda de um movimento? Vamos falar sobre isso, ver exemplos práticos, né? Como que a gente pode controlar a execução do nosso código? Eu quero limitar que ele só corra uma vez por dia, duas ou mais vezes, uma vez por barra, né? Tudo isso a gente vai estudar aqui também com exemplos práticos, né? Alguns modelos a gente vai começar a aplicar não apenas a codificação, mas a metodologia de um programador. Como é que um programador pensa para traduzir uma ideia que ele tem em código, em algo que tenha significado, né? Então a gente vai ver exemplos práticos disso, né? Então fazer estudos de backtest, você vai ver aqui ó, com alvo fixo, alvo móvel, programar break-even, trailing stop, né? Observar alguns modelos operacionais específicos do começo ao fim, onde a gente estabelece o conceito, discute sobre entradas, stop e alvo, entende as condições, como é que a gente representa isso programaticamente e depois codifica, né? Então a gente vai fazer estudo na prática, tá? O material acompanha a apostila, então se eu te mostrar aqui no módulo obrigatório, apostila e material de suporte, você tem aqui uma lista de conteúdo que você vai poder
ter acesso no decorrer do curso, né? Então, aqui no campo de materiais, você vai poder, por exemplo, poder baixar a apostila. E eu quero te mostrar que ela é muito... foi pensada com uma qualidade para que você tenha como um material de referência para o futuro, não simplesmente para fazer o curso. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, vamos pegar um conteúdo aleatório aqui, vamos falar de funções gráficas aqui, funções gráficas básicas. Então a gente fala um pouquinho sobre as funções que a gente estudou, né, para entender um pouquinho melhor a concepção delas, né, parâmetros que a gente vai usar no decorrer do nosso código que vão servir como referência para o futuro, né? Então, por exemplo, também aqui um outro exemplo, a gente poderia ter aqui onde a gente fala de análise técnica, onde a gente define conceitos sobre indicadores, aqui o indicador histograma, como é que funciona, a diferença para o indicador de linha, né? E assim por diante, até a gente entrar na lógica de programação, onde a gente define os conceitos, né? Por exemplo, o que são palavras reservadas, né? O que são aqui, o que é depuração. Então, note que, claro, a gente vai discutir tudo isso no curso, mas isso serve como material de referência para o futuro. Às vezes você esqueceu, poxa, o que era variável mesmo? Não precisa assistir tudo de novo, simplesmente vem na apostila, dá uma lida, às vezes refresca sua memória e aí o conceito volta, né? Então, note que foi uma apostila de qualidade, é quase um livro mesmo, tá? Com todo o material de referência, tá? Não é simplesmente captura de tela, não. É texto mesmo, detalhado, né? Para a gente usar como material de suporte no decorrer dos nossos estudos. A gente também tem os slides, tá? Que são disponibilizados aí, que eventualmente eu uso nas aulas ou até mesmo na própria apostila, novamente, para referência. Às vezes você não quer assistir tudo de novo, quer procurar tudo de novo, né? Fica aqui tudo resumido, ó. Você pode imprimir, depois montar uma caderneta, né? E rapidamente consultar, tá? Então, voltando aqui, só para a gente finalizar, eu posso te mostrar que você também vai ter disponível todo o material de código que é usado no decorrer do curso. E note que ele é organizado por aula, né? E por capítulo. Então você tem aqui a aula do capítulo 5, aula 6, né? Com o código que você vai poder importar para o Profit e acompanhar e ver exatamente o mesmo código que eu desenvolvi. Porque se você abrir uma aula aqui qualquer, por exemplo, vamos pegar uma aula de função matemática aqui de volume rock, tá? Olha aqui, ó, aula C4 a 10. Você vai lá na lista de aulas, busca o código e pode acompanhar comigo, tá? Então, para ficar tudo muito bem organizado, né? E para a gente finalizar, só queria mostrar a funcionalidade do aplicativo da própria Hotmart, que é muito legal, por quê? Porque você pode baixar as aulas e assistir offline, ou seja, sem gastar o seu pacote de dados. E mais interessante ainda que isso, que eu já tenho alunos que já me falaram que fazem, você pode transmitir através do celular para um dispositivo, por exemplo, uma televisão. Então, eu conheço alunos que transmitem para uma televisão, assistem o conteúdo pela TV e acompanham no laptop, no Profit, fazendo seus próprios códigos. Então, né, isso tudo deixa a experiência de estudar programação muito mais poderosa. Então tudo isso vai fazer parte aí da nossa metodologia, né? Caso você tenha mais dúvidas, acesse aí o currículo de aulas para você ver se atende, né? Todo o material que a gente discute no decorrer do curso atende às suas necessidades, tá? Então é isso, acho que ficou muito claro aí, né? Espero que você se torne aluno e a gente se vê então no curso.